Olá, bem-vindos a mais uma live do Pastor Marcelo Leite. Hoje é um grande dia, um dia de boas novas, um dia de esperança, porque na palavra de Deus há esperança, na pessoa de Deus há esperança, na pessoa de Jesus Cristo há esperança e sempre haverá esperança. Então eu gosto sempre de começar as lives dizendo isso, que estou aqui para falar de boas novas, estou aqui para falar de boas notícias. E as boas novas é o que o Evangelho significa, boas novas, e é disso que eu quero falar hoje. Então eu quero estar comentando, meditando hoje, eu quero meditar sobre algo que eu tenho visto as pessoas postarem na internet. Eu tenho visto pessoas postando coisas assim na internet. Se eu pudesse fazer download de 2020, eu faria novamente. Se eu pudesse cancelar 2020, eu cancelaria 2020. Mas eu quero dizer para você que este pensamento é equivocado. Primeiro que não tem como nós fazermos isso. Nós estamos vivendo nesse tempo e é nesse tempo que nós temos que viver nele. Mas eu quero dizer para você que é equivocado você ter uma mente que você está vendo as situações que você está vendo, que estão diante de você, e você acreditar que você tem que passar por essas situações e sofrer, que você tem que passar por essas situações e não ter vitória sobre elas. Isso é equivocado. Então você não precisa falar que você queria deletar 2020. Mesmo porque no Salmo 139, ali eu já falei disso em uma das transmissões, ali diz que Deus tem um livro sobre nossas vidas. E que nesse livro estão escritas coisas sobre nós mesmo antes de nós existirmos. E lá em Jeremias diz assim: eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e bem, para dar um bem, um fim que desejais. Então, esse tempo que estamos vivendo é um tempo que foi feito por Deus. Como também diz no Salmo, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Então nós negarmos o tempo que estamos vivendo e dizer assim que é um tempo que eu queria que fosse outro tempo, isso não vai acontecer. E também é um equívoco achar que tudo que passa de ruim no mundo é produzido por Deus. Isso é uma grande mentira. Quem produz o mal é o homem. Por exemplo, a situação presente não tem nada a ver com Deus. Deus não criou vírus, Deus criou o homem, Deus criou as coisas boas. E muitas coisas que passam, a violência, as coisas ruins do mundo, não são criadas por Deus. São frutos das más atitudes dos homens. E eu não quero entrar aqui em discussão da origem do que está acontecendo, mas tenho certeza que não é Deus que fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Então Deus só fez coisa boa. E aí nós temos esse momento que está diante de nós, e eu não quero cancelar 2020. Eu não quero fazer download, porque eu acredito que ainda dentro desse ano eu terei vitórias. Eu já não terei, eu já estou tendo vitórias, porque eu sei, ontem eu compartilhei na live de ontem um pouquinho da minha vida nos últimos meses, e eu tenho já vivido momentos de desafios e eu tenho visto a mão de Deus me dando vitória, eu tenho visto a mão de Deus indo à nossa frente, fazendo milagres, e é nisso que eu acredito, porque eu confio na palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus, ela é verdade, e o que está escrito nela é verdade, e se alguém pensa diferente, você tem todo o direito de pensar diferente, mas não vai mudar nada, a palavra de Deus continuará sendo verdade. E o que eu quero falar um pouco hoje também, baseado nesse tema, não cancele 2020, eu quero falar para você como que é que Deus age, né? Então eu vou abrir aqui no livro de Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, e diz assim, na verdade 1 e 3, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Teve um dia, numa das transmissões lá atrás também, que eu falei já de fé, expliquei um pouquinho de fé. Então, fé é fundamento das coisas que se esperam e as coisas que não se veem. Então, a fé, ela trabalha naquilo que você não vê.
A fé, ela trabalha naquilo que não é, aquilo que não é o que você está vendo, não é aquele momento que está dizendo para você que realmente é a tua realidade. E lá no versículo 13 diz assim: pela fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o que está querendo dizer assim? Deus formou o mundo a partir do nada. E aí, se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver que lá, então, o que você vê hoje foi criado, né? Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não é daquilo que você está vendo hoje que os mundos foram criados. Foram criados do nada. Então Deus opera a partir de situações que são situações que não é o que você está vendo. Ele opera a partir do poder que ele tem, ele opera a partir do poder que ele é, porque ele é o poder. Ele é o poder. E ele opera a partir da palavra, porque entendemos que pela palavra de Deus foram criados. Então como que você cria as coisas? Pela palavra de Deus. Então quando eu vejo 2020 à minha frente, eu não quero deletar 2020, porque o que eu estou vendo não é aparente, não é o que eu estou vendo que, tia Sandra, bom dia, não é que eu estou vendo que na verdade é a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. E eu, para que isso se torne realidade aquilo que eu creio, eu tenho que falar a palavra de Deus. E aí eu quero vir para uma outra passagem que está em Ezequiel capítulo 37, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então, para muitas pessoas, talvez o ano de 2020 está como um vale de ossos secos. E que você olha, você não vê vida. É por isso que as pessoas estão falando que querem deletar, querem fazer um novo download. Porque elas olham para o momento e elas não veem vida. Elas olham para o momento e elas ficam projetando na sua cabeça morte, desgraça, porque elas estão enchendo a cabeça delas somente de notícias que são notícias que muitas vezes nem verdade é. Nem verdade é. Muitas vezes notícias que são manipuladas porque a mídia precisa produzir desgraça e caos para que as pessoas possam continuar assistindo. A mídia tem que prever coisas, o mal. É muito raro a mídia prever coisas boas. E a mídia sempre é tomada de surpresa, porque não é surpresa, por fatos que por meses eles falaram que ia acontecer assim e aconteceu de outra maneira. E isso se repete, mas a mídia continua trabalhando na lógica do medo, na lógica de falar só o negativo e muito pouco focar no positivo. Então a pessoa alimenta a cabeça, alimenta o coração o tempo todo com isso. O que você acha que você começará a falar? O que você acha que você começará a pensar? Aquilo que você está alimentando. Tem uma frase em inglês que diz assim: que lixo dentro de você, lixo sai de dentro de você. Então, tem um monte de lixo aí sendo falado. E não só no Brasil, pelo mundo todo. Como eu disse, nós negamos o que está acontecendo? Não negamos. Mas com certeza nós oramos para que isso seja resolvido rápido e que não seja da forma em que a mídia estava projetando. Esses estudos estatísticos, muitas vezes, eles são equivocados. Eles fazem projeções que são irrealísticas. E por quê? Porque muitas vezes a mídia ela está servindo a uma causa. Ela está servindo, essas mídias elas são imparciais. A mídia ela não está tentando criar nas pessoas uma visão bíblica. Ela não está tentando criar nas pessoas que as pessoas pensem de acordo com, que elas renovem a sua mente como a palavra fala. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos a vossa mente. Elas não querem renovar a nossa mente. Por quê? Porque é importante que você viva no medo, que você viva no caos. E dessa forma você vai ter que se alimentar desse lixo sempre. Mas quem se alimenta de lixo, fala lixo. Mas quem se alimenta da palavra de Deus, que é a única verdade, fala a verdade. Então,
Quando o profeta Ezequiel foi trazido a esse vale e ele vê aquele monte de ossos secos, ele fala que os ossos eram sequíssimos. Então tem um monte de gente que está vendo a vida, as situações que elas estão passando, como uma situação do vale de ossos secos e sequíssimos. Quer dizer, sequíssimos não eram só ossos que faziam pouco tempo que estavam ali, já estavam mortos há muito tempo. E muitas vezes é isso que as pessoas estão falando: ah, mas a minha situação já há tanto tempo que está assim, já faz tantos anos que isso é dessa forma, já faz tantos dias que estamos nessa situação, mas faz tantos dias que isso está acontecendo, isso vai ficar até não sei quando. E as pessoas vão falando lixo, 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 porque não é verdade. E aí vão falando, só confirmando o vale, só falando dos ossos sequíssimos. E aí, no versículo 3, diz que Deus disse assim para ele: me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Quer dizer, o profeta Ezequiel, Deus perguntou para ele, Jeová perguntou: pode viver esses ossos? Ele ficou no muro. Tu é que sabes, né? Nem falou sim nem não. E Deus está perguntando hoje para mim e para você: será que os ossos secos que estão à frente das nossas vidas podem viver? Será que essas situações, uma doença, um diagnóstico de uma doença incurável, o desemprego, uma dificuldade, sei lá qual que é o teu osso seco, há quanto tempo que esse osso seco está acontecendo, que talvez você já até acostumou a viver com ele, mas eu quero dizer para você que Deus não fez você para viver com ossos secos, no vale de ossos secos, mas Ele fez para você viver num lugar que floresce. Esses dias eu falei do deserto, que no deserto florescerá. Eu tenho falando bastante coisa aqui. Se você tem interesse de escutar outras coisas que eu falei, vai lá no YouTube do pastor Marcelo Leite. Lá tá com mais de 40 mensagens lá, e eu vou continuar fazendo essas mensagens até o dia que o Senhor Jesus me mandar continuar me dizendo que eu tenho que fazer. E aí, então, aí disse o Senhor a ele no versículo 4, então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que eu li lá em Hebreus 11:3? Que as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Que Deus formou as coisas que nós vemos, elas foram formadas com a palavra de Deus. E o que Deus manda falar ao Vale dos Ossos Secos? Ouvi a palavra do Senhor. Agora, se eu fico falando para o Vale dos Ossos Secos, a Rede Globo disse isso, a Folha de São Paulo disse isso, o outro lá disse isso, porque o outro lá disse isso. E não vai mudar a tua situação, não vai mudar o teu vale de ossos secos, porque você está falando palavra de homens. Mas se você falar a palavra do Senhor, tem enfermidade, pelas tuas pisaduras eu sou sarado, tu tomaste sobre si todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu sou sarado. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as tuas riquezas em glória. Toda ferramenta que se levantar contra mim não prosperará. Eu não sei qual é o vale de ossos secos que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa, que eles podem ter vida se você profetizar a palavra do Senhor. Se você, irmã Mabel, seja bem-vinda, Deus la bendiga. Se você profetizar a palavra, eu estou falando do vale de huesos secos, que se encontra em Ezequiel 37, e eu estou dizendo que quando os vales de huesos secos estão delante de nós temos dos atitudes a hacer: hablar as coisas que são as coisas que escutamos na mídia, hablar as coisas que os homens que não são espirituais dizem, ou hablar a palavra do Senhor. O Senhor dijo ao profeta quando estava delante del vale: profetiza sobre esses huesos e dice-les: ossos secos, oigan a palavra del Senhor. Então, eu vou envolver em português porque
e pero tu puedes compreender el português também, irmã Mabel. Em nome de Jesus irá compreender todo. E aí, conversando aqui um pouco espanhol com a irmã Mabel, que mora em Nova York, uma amiga nossa, e eu então estou dizendo que você tem que profetizar a palavra de Deus, não as coisas ruins que você está escutando. E aí, diz assim, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. O que o profeta faz? Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carnes, e estendeu e pele sobre eles, e por cima, mas não havia neles espírito. Ele começou a profetizar a ordem. Ele diz assim que ele profetizou como se deu ordem. E o que Deus nos manda na palavra? Que profetizemos, que creiamos na palavra. Então, por que da nossa boca, nas situações de dificuldade, saem da nossa boca palavras negativas? Palavras de medo. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que isso já faz tanto tempo que está assim que não vai se resolver. Eu não vou conseguir resolver aquela situação lá na justiça. Irmã Mabel, o Senhor dijo que tu tienes uma causa que está na justiça, não sei qual que é, pero o Senhor te diz que Ele já te dá a vitória para isso, em nome de Jesus, que tu receba essa palavra, porque tu já estás ganhando essa causa em nome de Jesus. E então, que o Senhor já mandou nós profetizarmos, e que nós possamos profetizar a palavra. E enquanto ele profetizava, começou a ter, irmã, eu não sei o que se passa, foi algo que veio em meu coração, não sei o que se passa, foi algo que veio em meu coração, não tenho informação nenhuma de sua vida, a não ser que quando hablo contigo. E aí ele profetizava, e aí os ossos começaram a receber pele, começaram a receber nervos, mas aí ainda não tinha espírito. E então, isso quer dizer, quando você está profetizando a palavra de Deus, a vida começa a vir nas coisas que você está profetizando, e muitas vezes a vida não vem de uma vez, ela vai acontecendo, Deus vai dando vida, Deus vai acrescentando ossos, nervos, músculos, e Deus vai trazendo. Mas o profeta continua profetizando. O problema é que nós muitas vezes profetizamos a palavra, e quando não vemos o resultado, paramos. Eu estou fazendo aquilo que os pastores, os profetas de Deus disseram, mas no nome de Jesus eu vou parar porque não está acontecendo nada, não está se passando nada, então eu vou parar porque já há muito tempo que estou aí profetizando e não se passa nada. E aí paramos, mas Deus ainda não colocou espírito, né? O Senhor não ha puesto espírito em nossa causa. E aí ele me disse: profetiza o espírito. E filho de homem, disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Quando Deus ressuscita os vales de ossos secos, Ele faz um grande milagre. Quando Deus ressuscita os huesos muertos, Ele hace um gran milagro. Não é pequeno, porque servimos a um Deus grande. E nosso Deus é grande, o milagre é grande. Por isso que Ele não só levantou alguns ossos, mas um exército grande em extremo. Um grande exército se levantou quando o profeta profetizou em espírito. Então, ele de novo profetiza como foi dada a ordem.
E qual que é a ordem? Qual que é a ordem de Deus para nossas vidas? O que Deus está dizendo para nós outros hoje? Que profetizemos, que continuemos a profetizar a palavra, a palavra, a palavra. Não fale para os ossos secos da sua vida as coisas que são do mal, as coisas negativas, as coisas que pessoas dizem para você. Pessoas vão te dizer: isso não irá passar, isso não irá se passar nunca, isso é impossível. Pessoas vão dizer: isso não vai acontecer, isso é impossível. Mas você não vive de acordo com o que as pessoas dizem, nem pelo que os meios de comunicação vivem. Você vive de acordo com a palavra poderosa de Deus, que com esta palavra Ele formou os. Não vivimos de acordo com o que as pessoas dizem, e nem que a CNN, que a Fox e qualquer meio de comunicação nos diga. Vivimos de acordo com a palavra do Senhor, e esta palavra é poderosa. E quando fazemos o que Deus manda, Ele faz o milagre. Então a minha palavra de hoje é essa: profetize, não cancele, não delete 2020. O título dessa mensagem, irmã Mabel, é: não delete 2020. Não delete, porque é um tempo que o Senhor já havia preparado, já sabia que tudo que ia se passar, pero Ele continua sendo Deus. E o Senhor continua sendo Deus. Então vou orar para vocês, para que Deus os fortaleça, como eu também preciso do fortalecimento de Deus, para que continuemos confiando na palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, no nome de Jesus e em nome de Jesus, eu venho adiante de Ti, para pedir que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão vendo esta transmissão, que bendiga a todos que estão mirando essa transmissão, e que o Senhor toque na vida de cada um, que o Senhor toque na vida de cada um, e que fortaleça, ponha paz no coração, paz na mente, como a Tua palavra diz, que o Senhor, a paz do Senhor guarda nossa mente e coração, que Tu pongas ao Senhor sua paz em la mente e em el coração, como Sua palavra nos diz que Sua paz guarda nossa mente e nossos corações. Abençoe, Pai, a vida de cada um, fortalecendo e ajudando nessa caminhada. Fortaleça a cada um, Senhor, para que continue caminhando, e em nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus eu oro. Sim, profetizamos os ossos secos, irmã Mabel, porque quando profetizamos, o Senhor nos dá vida, porque profetizamos a palavra de Deus. Eu desejo que vocês tenham um bom dia. Eu sou o pastor Marcelo Leite, estou aqui todos os dias às 11 horas e também no meu canal de Facebook, de YouTube, estão minhas mensagens. Irmã Mabel também tem um canal em YouTube que é Pastor Marcelo Leite, solo Pastor Marcelo Leite, e aí há outras mensagens em espanhol e também muitas outras em português, porque comecei a ser somente em português e em inglês também há mais do que em espanhol, e comecei a ser em espanhol depois. Pero aí há um montão de mensagens que estou fazendo, que se tu desejas a mirar, YouTube, Pastor Marcelo Leite. Então que Deus abençoe a todos e nos vemos brevemente. Nos vemos pronto.